Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol. No vídeo de hoje, vamos ver quais foram os 5 piores times que disputaram uma final de Champions. Lembrando que um dos critérios que eu utilizei foi apenas ter participado de uma final, e que provavelmente não irá chegar a outra. Bem, o primeiro clube a falar aqui é o poderoso Estrela Vermelha da Sérvia, ou na época da Iugoslávia. Na Champions League da temporada 90-91, o Estrela Vermelha foi campeão. Isso mesmo, campeão da Champions. Então, chupa Atlético de Madrid, chupa Arsenal, chupa Manchester City, chupa todos os modinhas do PSG. Champions League de 90-91, que foi a última Champions League a ser jogada apenas no sistema eliminatório, ou seja, sem fase de grupos. A Champions League de 90-91 era dividida em primeira fase, segunda fase, quartas de finais, semifinal e final. Na primeira fase, o Estrela Vermelha ganhou do Grasshopper da Suíça. Lembrando que eu achei muito estranho esse nome aí, e fui traduzir para ver o que ele significa traduzido. E traduzido, Grasshopper é gafanhoto, tá bom? Na segunda fase, enfrentou o Rangers da Escócia. E já que eu traduzi o nome do Grasshopper, eu fui traduzir o nome desse clube também. E descobri que Rangers traduzido é guarda, gafanhoto, guarda. Realmente o pessoal tem uma criatividade invejável para dar nomes a clubes de futebol. Nas quartas de finais enfrentou o Dynamo Dresden da Alemanha. E é claro que eu fui traduzir para ver o nome traduzido do clube. E o nome traduzido de Dynamo Dresden é Dynamo Dresden. Lembrando que nessa época teve a reunificação da Alemanha, e o Dynamo Dresden era um clube da Alemanha socialista. Então eu concluo que os resquícios da fome devem ter influenciado essa partida. Olha, 6-0 no placar agregado, se bem que no jogo de volta a partida foi interrompida quando o jogo estava 2-1 a favor do Estrela Vermelha, devido à torcida jogar objetos no campo. Na semifinal, enfrentou um outro time da Alemanha, só que da Alemanha que sempre foi capitalista, o Bayern de Munique. E aí sim, foi um jogo duro e disputado. O placar foi 4-3 no agregado, mas até os acréscimos do segundo tempo da última partida, o jogo estava empatado. E na final, enfrentou o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille, que é o único time da França que já ganhou uma Champions League. Então... E que final da hora, Estrela Vermelha versus Olympique de Marseille. Não esperava nada diferente de um 0-0, que foi realmente o que aconteceu. Final mais da hora que essa, só mesmo a final do Mundial de 1991, que foi Estrela Vermelha versus Colo-Colo. O segundo time de nossa lista é o Leeds United. Tenho certeza que muitos de vocês não fazem ideia de quem seja o Leeds United, mas quero avisar desde já que ele está voltando, tanto que no momento é o líder da segunda divisão do campeonato inglês, conhecido como Championship. Na temporada 74-75 da Champions League, o Leeds United estreou contra o Zurich da Suíça e passou com um agregado de 5-3. Na segunda rodada, enfrentou como é que eu vou dizer? Esse time aí da Hungria e passou com um agregado de 5-1. Nas quartas de finais, enfrentou o Anderlecht da Bélgica e passou com um agregado de 4-0. E somente a partir da semifinal, o Leeds United pegou um time relevante. Passou pelo Barcelona em um agregado de 3-2. E na final, pegaram o Bayern de Munique. Só que para vocês terem ideia de como os tempos mudaram, o Leeds United se classificou para a Champions como o time campeão do campeonato inglês da temporada 73-74. E nessa mesma temporada, o Manchester United tinha sido rebaixado para a segunda divisão. Continuando, o Reds perderam de 2-0, porém esse jogo aí teve muitas reclamações por parte do Leeds United. Primeiro, teve esse lance aí que muitos alegam que foi pênalti a favor do Leeds. E também teve esse gol do Leeds que o árbitro deu impedimento. Porém esse impedimento ele só marcou depois que o Beckenbauer conversou com ele. O que será que o Beckenbauer disse? Essa final foi tão polêmica que fizeram um documentário chamado It's a Goal. Próximo clube de nossa lista eu coloquei a Sampdoria, que nem na Itália é grande. Para vocês terem ideia, o Pro Vercelli tem muito mais história do que a Sampdoria. Mas enfim, a Sampdoria chegou na final da Champions de 91-92. Lembrando que essa foi a primeira Champions a contar com o sistema de grupos. Na primeira fase, a Sampdoria enfrentou um dos mais aclamados e poderosos times nórdicos, ou seja, o Rosenborg da Noruega. Na segunda fase, enfrentou o time do Puskás, o Budapest Honvéd. É Santos no Brasil e Honvéd na Hungria.
Aí depois disso veio a fase de grupos, e veja o grupo da morte que a Sampdoria caiu. O grupo era formado por Anderlecht, Estrela Vermelha e Panathinaikos. E o Barcelona só ganhou de 1-0 com gol na prorrogação. E por este fato, eu achei pouco a vitória só de 2-1 do São Paulo em cima do Barça no Mundial de 92. Lembrando que naquele mesmo ano de 1992 teve o chamado Troféu Teresa Herrera, que foi um torneio a nível mundial que contou com os campeões da Libertadores e Champions League. E o São Paulo ganhou fácil de 4-1 do Barcelona na final. Agora uma pergunta. Quem aí duvida que se um outro time do estado de São Paulo tivesse ganhado esse torneio, um verde ou um alvinegro, chamaria essa Copa aí de Mundial? Eu não duvido. Próximo clube de nossa lista é o Partizan Belgrado. É isso mesmo, se o time é da Sérvia ou da Iugoslávia, entendam como preferir, e chega na final da Champions, para nós é uma baita zebra. Na primeira fase, o Partizan Belgrado enfrentou o Nantes da França e passou com um agregado de 4-2. Depois, na segunda fase, enfrentou o Werder Bremen da Alemanha e ganhou com um agregado de 3-1. Logo depois, veio as quartas de finais e eles eliminaram o Spartak Praga. Esse confronto aí foi legal. No primeiro jogo, o Partizan Belgrado levou 4-1. Aí no jogo da volta, a raiva do Partizan foi tão grande que no final do primeiro tempo já estava 5-0 pro Partizan. E assim ficou até o final. Na final, um desafio enorme para o Partizan, que foi o Manchester United, e passaram com um agregado de 2-1. E 2-1 foi o resultado da final, só que para o Real Madrid. E o time que para nós é o time mais inexplicável a chegar numa final de Champions é o Malmo. Malmo, caramba, Malmo. Acho que a melhor coisa que aconteceu na vida do Malmo foi ter revelado o Ibrahimovic e ter jogado a final da Champions de 78 e 79. Na primeira fase, passou com 1-0 no agregado frente ao Mônaco de Mônaco, que joga na França. Então tá. Na segunda fase, passou por 2-0 no agregado frente ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, mas na época da União Soviética. Nas quartas, o pessoal resolveu marcar mais gols e ganharam de 5-0 no agregado frente ao Wisła Cracóvia da Polônia. Mas na verdade, esse monte de gol aí foi apenas brinques, porque na semifinal passou no agregado por 1-0 frente ao Áustria Viena da Áustria. E um dos motivos de ter colocado o Malmo em primeiro lugar foi também por esta final, que para nós é a final de Champions mais improvável da história. Malmo versus Nottingham Forest. Que final é essa? Acho que muitos de vocês nem devem conhecer nenhum desses times. Nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. Na mais sana alegria se escudam, entoando esta marcha canção. Juventude, o passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. E se vocês querem enviar um desenho para nós, envie pelo WhatsApp 11 962 667435, 11 962 667435, ou pelo e-mail contato wmaster@hotmail.com, contato wmaster@hotmail.com. E se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Se gostaram mesmo do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, e eu vou ficando por aqui. Falou pra vocês. Em orgulho deixou. Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido